Boa tarde. Boa tarde. Muito obrigado por nos conceder esta entrevista para o projeto MEM News, um projeto que visa recuperar, valorizar, registar as memórias que portugueses e portuguesas maiores de 18 anos têm das notícias e dos meios jornalísticos. É um enorme prazer, uma grande honra recebê-la aqui no Laboratório de Televisão da Universidade Fernando Pessoa para esta entrevista. Muito obrigado. As minhas primeiras perguntas vão ser muito simples. Queria saber o seu nome e, se me é permitido, em delicadeza, mas também a sua idade. Eu chamo Raquel, tenho 50 anos. Pode-nos dizer o nome completo para registro? Raquel Maria Ferreira Oliveira Cunha, Cunha de casado, tenho 50 anos e estamos aqui. E pode falar-nos um bocadinho do seu percurso escolar, onde é que estudou, o que é que estudou? Eu sou de gênese metropolitana, nasci no Porto, criada no Porto, vivi no Porto e apenas saí do Porto para férias. E para acompanhar a sua filha? E para acompanhar a minha filha, exatamente. Karateca. Exatamente. Comecei desde cedo, sempre andei em escolas públicas. Os meus pais eram de classe trabalhadora. A primária foi muito engraçada porque eu acho que me deu um bocadinho a alavanca daquilo que sou hoje, que quando saía da escola ia para um convento de freiras e era bastante restritivo, mas ao mesmo tempo já com uma abertura para o mundo. Sempre estudei no Porto, na grande cidade, entre a restauração, entre a Rua do Rosário. Mesmo quando depois ingressei na parte do ciclo, foi Clara de Rezende, o Garcia de Horta. No Garcia de Horta eu ingresso na parte das línguas, que achei que sempre fosse a minha área. Gostava muito de ler, sempre gostei muito de ler. E então achei que línguas, professora, seria a minha onda. Mas quando entrei na faculdade, achei que não seria a minha. Entrei inicialmente em Línguas e Literaturas Modernas, português e alemão. Já tinha, à altura, o British Council e achei que, uma vez que estava reunida essa condição, português-alemão também me seria bastante atraente, atrativo. No fim do primeiro ano, comecei a perceber que aquilo que me levava, se calhar, não era aquilo que eu procurava. E suspendi e fui trabalhar. Sempre com um projeto inacabado. Foi trabalhar em... Comecei em tudo, desde atrás de um balcão, a vender donuts, foi a primeira coisa. Queria trabalhar, queria ganhar dinheiro, queria ser um pouquinho mais independente, porque lá está, como estava a dizer os meus pais, tudo que era saúde, alimentação não faltava, mas não havia muito para luxo. E então eu lembro-me também na escola de haver aquela situação de muitas vezes umas calças, este tipo de calças, aquele tipo de calças, e as calças que se vestia eram aquelas que se podia comprar, e talvez por aí comecei a achar que também se eu ganhasse o meu dinheiro, se calhar conseguiria os pequenos objetivos. Começou por isso, depois, quando entrei na faculdade, comecei a perceber que aquele objetivo não era o que eu tinha pensado, e o ir trabalhar, rapidamente percebi que os meus objetivos iam alterando ao longo da vida, ou seja, aquilo que inicialmente me parecia que era receber dinheiro também já não bastava, porque queria receber dinheiro, mas ao mesmo tempo estar realizada. E isto foi-me levando à procura de empregos até que cheguei à função pública. Neste momento sou técnica administrativa e cheguei à função pública e também vi que era preciso mais. E nessa altura percebi que, ok, está na hora de agora eu tirar um curso, e com a experiência que tive, percebi que teria que ser algo relacionado com ciências sociais, com uma abertura mais aberta, dinâmica. Na altura escolhi, fiquei indecisa entre duas situações, mas acabei por optar por Sociologia. Aqui na Faculdade de Letras? Não, na altura não. Na altura eu já tinha uma filha, tinha nascido há pouco tempo e acabei a Faculdade de Letras, suspendi e depois na altura entrei na Universidade Aberta, que me dava a facilidade de gerir horários, trabalho, família, que não era fácil.
Portanto, licenciou-se em Sociologia. Exatamente. Falou-me há pouco dos seus pais, que eram da classe trabalhadora. Pode contar-nos um bocadinho sobre a profissão deles, o contexto, já nos falou do contexto económico, Certo. mas o contexto social, cultural, em que cresceu? A minha mãe era costureira, na altura trabalhava no Hospital de Santo António quando eu nasci, iniciou por ateliês, mas depois lá está, houve uma abertura para a função pública e na época da minha mãe a função pública tinha um estatuto e um vencimento certo, que eu lembro dela dizer estas palavras. Fui ganhar menos, mas era certo. E então fui trabalhar no Santo António, no Hospital de Santo António, no Porto, à altura ainda que se fazia as batas dos médicos, os lençóis, fazia-se tudo, não é? Com a evolução de tudo, acabou a sua carreira no Hospital de Santo António, foi reformada por lá, mas foi sempre de muito trabalho. Lembro-me dessa imagem de sairmos de manhã os três, eu e o meu irmão agarrados às saias e para o autocarro, para o trabalho, ela deixava-nos na escola, depois no final do dia recolhia e íamos para casa. Muitas vezes ela tinha que ir aos meus avós também para fazer o acompanhamento necessário, pessoas de idade. O meu pai trabalhava num escritório, era empregado de escritório muito virado para a contabilidade, para a organização, para o método. E lá está. Daí eu dizer, penso que os meus pais são de classe média, trabalhadora, que nunca nos faltou aquilo que era o essencial, que é o que acho mais importante. E em termos culturais, lembra-se, por exemplo, de ir ao cinema? Não havia grande oportunidade. Ler, sim. Cinema não havia grande oportunidade, agora ler, sim. Era uma coisa que era algo que os meus pais promoviam. Os meus avós também, havia uma herança muito grande a nível literário. Um avô que tinha sido escritor e ainda há uma grande biblioteca, e isso também dava para, na altura dos tempos livres, as férias. Eu lembro-me que em férias ia para a minha avó e o meu passatempo era ler, pegar num livro que tivesse e começar a ler. Desde os livros de cultura geral, aqueles das notícias de antigamente, o tripeiro, o pimpão, que era muito engraçado na altura, e eu comecei a conhecer essa realidade, talvez das notícias, por lazer, não é? E lembro-me também que na altura dos meus avós, os meus pais iam trabalhar, deixavam-me na minha avó, tinha um tio que tinha uma incapacidade física e lembro-me que ele não conseguia se sentar muito bem, então sentava-se no meio do chão, pernas cruzadas, com o jornal, e enquanto ele estava de pernas cruzadas a ler, eu estava com ele de pernas ao alto, barriguinha para baixo, e ele ia lendo e discutindo e falando sobre, olha, estás a ver o que acontece? Lembra-se qual era o jornal? Na altura era o Jornal Notícias. Portanto, tem essa recordação da sua juventude, já mais... Da minha juventude, começar por ver como carolice e depois, com o tempo, perceber que aquilo era uma rotina, não é? E começou a ler jornais, então, em sua casa ainda? Sim. O Jornal de Notícias? O Jornal de Notícias, sim. Era o que era na altura que... O seu tio, o seu pai comprou? O meu tio, o meu pai, havia quase um ritual ao domingo, comprar a regueifa e comprar o jornal e estarmos ali a ler amanhã enquanto a comida estava a ser feita. A sua mãe também costumava participar ou nem tanto? A minha mãe nem tanto. A minha mãe eu via sempre a trabalhar, confesso. Embora fizesse sempre um esforço por dizer, se não estás a fazer grande coisa, vai ler um livro. E eu ia. Embora não o fizesse, promovia. Portanto, disse-me que comentavam as notícias. Lembra-se dos temas das notícias que comentavam? De alguns. Eu lembro-me que, com o meu tio, por exemplo, lembro-me da queda do Muro de Berlim, que foi algo que na altura falava-se bastante e que eu não percebia, e que na altura o meu tio quase que fazia de tradutor, não é? Eu lia, a capacidade de leitura existia, mas não havia ainda a capacidade crítica de perceber a dimensão do que estava a acontecer. Com o meu pai em casa, lembro-me também... Nós chegávamos a casa, o meu pai chegava bastante mais tarde, minha mãe chegávamos a casa, ligava ao rádio, havia sempre uma música, uma alegria de fundo, e que depois, conforme a hora do aproximar do jantar, ia começando a dar notícias, e entretanto ali entre as 7h30 e 8 menos 20 ligava-se a televisão, para quando fôssemos jantar íamos o telejornal. Da RTP? Da RTP. E a rádio, qual era a rádio que usava?
Eu penso que seria a TSF e a Antena 1. Lembro-me da Antena 1, que depois alternava ali a Antena 1, a Antena 2, e lembro-me dessa altura de lá ouvir isso. TSF já mais tarde. Já mais tarde. No final. Uhum. Houve algum momento, disse-me há pouco, aliás, já que começou a interessar-se pelas notícias. Lembra-se quando foi? Eu acho que a minha primeira consciência que a notícia era algo real, não era só algo que lia e que acontecia no mundo, mas não tinha uma grande percepção, foi na altura da Guerra do Golfo, em que que acompanhou pela televisão. Que acompanhei pela televisão e quase que foi uma guerra em direto, não é? Que até aquela altura lia-se nos livros, ouvia-se falar e de repente entra em nossa casa e nós começamos a ter noção que é real, está a acontecer e está a acontecer agora. Lembro-me de um jornalista que na altura me tocava e que me toca, não é? Pela expressão de dor, José Rodrigues dos Santos, que quando comentava, havia dor muitas vezes nas palavras, no olhar e tristeza, mas ela estava lá. E esse momento marcou-me porque deixou de ser na vida dos outros, passou a estar na nossa vida, na minha vida, é uma realidade. A guerra já está longe, mas é real, não está assim tão longe. Portanto, já na sua juventude era essencialmente pela televisão, que acompanhava as notícias, sobretudo ainda pela RTP. RTP. E complementava com jornais, porque chegavam, não é? O Jornal de Notícias, em especial. Sim. Lembra-se de outros jornais, revistas que costumasse ler rotineiramente? O Expresso. O Expresso Quem também. comprava o Expresso? Mais o avô. O avô, na altura, reformado de polícia. Lembro-me que achava que era uma opinião diferente e gostava muito de ler o Expresso. Portanto, ia ao cinema, mas já não se lembra certamente de ver filmes com notícias, pois não? Não. Já não é do seu tempo. Disse-me há pouco que costumavam comentar as notícias em sua casa, na sua juventude, o seu tio, o seu pai, o seu avô. Sim, o ritual do jantar era acompanhado com o ver as notícias e discutir a notícia, e muitas vezes as notícias acabavam e nós continuávamos a conversar sobre o que tínhamos estado a ouvir e a dar opinião. Quais os temas? A política, o internacional? Política, internacional... Desporto também, nem tanto. Cultura, Cultura pouco, bastante. Mais a política, Mais então. a política mexia ali. Sim, envolvia, era o que fazia movimentar o saber além de. E a Raquel também participava nessas discussões familiares? De uma forma humilde, que na altura, basicamente, eu penso que éramos conduzidos pela opinião de lá de casa, não é? E, entretanto, já mais adulta, começar a formar a nossa própria opinião. Quando entrou na idade adulta, que meios é que usava para se informar? Mantive muito na televisão, um pouco mais na rádio, faço por ter o rádio sempre ligado quando vou no carro, para me trazer alguma parte das notícias. Quais são as emissoras? M80, Antena 1 também às vezes, Rádio Renascença e, se estiver com a minha filha, RFM, que é mais leve. Mas continua a ver televisão? Sim, bastante. Ao final do dia, sempre que tenho oportunidade para... Não tendo oportunidade para ver televisão, porque efetivamente não a tenho todos os dias, muitas das vezes, quando estou à espera da minha filha, estou no telemóvel, nas redes sociais, a tentar saber um bocadinho do mundo desse dia. Pelas redes sociais? Pelas redes sociais. Não vai diretamente aos websites dos meios jornalísticos? Quando sinto necessidade de fazer algum contraditório, quando acho que aquilo que me está a chegar é estranho. Portanto, e tenho consciência de que as tenho redes necessidade sociais de saber como é que, exatamente, procurar o assunto. Costuma escutar podcasts, ver videocasts? Sim, podcasts, escuto aqueles que vou à procura. Ouvi falar sobre um assunto, quero ouvir sobre ele, vou procurar e ouço o podcast e os vários episódios. Videocast menos? Menos. E programas em streaming na web, programas informativos?
Às vezes vou à procura de mais desporto, no sentido de, até por causa do Karaté, exatamente, da sua filha. É um assunto muito contingente. Portanto, vá lá, o seu consumo de notícias mudou ao longo do tempo. Sim, sim. Consegue-nos caracterizar de uma forma sistemática, então, em que é que mudou? Já vimos que o digital alterou a maneira como acede às notícias. Sim, o digital mudou bastante a maneira como acedo, enquanto que antes era quase obrigatório esse ritual de todos os dias ver notícias na casa dos meus pais, porque fazia parte do ritual do jantar. Com a evolução, com o andar, também já demos por nós a dizer não, a hora de jantar é sagrada e vamos descansar e depois procuramos as notícias se assim o entendermos. Por isso penso que este conceito também mudou um pouco, ir mais à procura do que abrir a porta. E também acho que hoje em dia, se calhar pela facilidade que temos de recorrer em ir à procura, antigamente não tínhamos essa possibilidade, eram as notícias que tínhamos e tínhamos que ouvir no horário que era disponível. E isso também, essa mudança fez com que se tornasse mais acessível e permitisse que não tivéssemos que ver no horário certo, no horário em que é disponibilizado e até podemos ver mais tarde. Quais são os meios que usa hoje em dia para aceder à informação? Os meios jornalísticos, por exemplo, não costuma muito ir aos websites dos meios jornalísticos, é só para confirmar, Exato. Mas continua a ver televisão? Continua a ver televisão. Quais são os canais que usa para RTP1, SIC Notícias, muito. CNN nem tanto? Nem tanto, CNN nem tanto. Portanto, RTP1, SIC Notícias. Sim. E a rádio para se informar? Renascença, Antena 1. Sim. Antena 1. Deixou de ler jornais e revistas em papel? Sim, deixei de ter esse ritual. Deixou de ter esse ritual. Certo. Portanto, hoje só o digital, a rádio e a televisão, um ou outro podcast. Não videocasts. A rádio quando vai no carro. Tem algum aplicativo de meios jornalísticos no seu telemóvel? Não tenho. E recebe no seu e-mail aqueles boletins diários? Sim. De quais meios? Eu confesso que não sei qual é, mas sei que tenho as pop-ups das notícias a abrir e se realmente alguma despertar a atenção, eu abro e leio a notícia. Estava a tentar aferir qual é o canal, mas não me recordo. Muito bem. Notificações, então, tem ativadas de alguns meios jornalísticos? Sim. Também não se lembra exatamente quais ou sabe quais são? Não me lembro. Lá está, aqui se calhar a facilidade do telemóvel em que aparecem as pop-ups e as notificações estão lá, o que aparecer. É o que aparecer. Recorda-se de algumas notícias que lhe tenham deixado uma forte impressão? Falou-me há pouco da Guerra do Golfo. A Guerra do Golfo deixou-me, acho que foi a primeira que me começou. Depois, lembro-me também da entrada do euro, que se falou muito o que ia acontecer, deixava de acontecer. Foi interessante a mudança da moeda, a parte negativa, a parte positiva, aquilo que se especulava que ia acontecer e não terá acontecido ou aconteceu. Alguma das notícias de que se lembra de ter recebido ao longo da vida mudou a sua vida ou mudou a forma de pensar acerca das coisas, marcou a sua vida de alguma maneira? A Guerra do Golfo, poderei dizer que foi a minha primeira notícia que entrou em mim. E depois, na altura da queda das Torres Gêmeas, o 11 de setembro. 11 de setembro. Então aí sim, acho que aí abalou um pouquinho a noção de segurança que havia em mim e que lá estava para todos, não é? Lembro-me de estar a trabalhar, nessa altura trabalhava no hospital, também como administrativa, e parar tudo para pôr nas televisões a dar as torres a caírem ao mesmo tempo. Isso chocou-me bastante. Chocou o que aconteceu, chocou a procura do desastre
e ver, e ver, e ver, e ver. Isso também me surge. Lembra-se qual era o canal que tinha sintonizado? Ou que estavam Penso que era a assim? SIC na altura. A SIC, não? Penso que era a SIC. Lembro-me que no trabalho passava isso, ia só café, passava as torres, estava-se em casa, ligava-se a televisão, passava às torres. E esta mastigação, desculpando o termo, chocou-me também, não é? É uma realidade, existe, mas ver vezes sem conta fez-me tomar uma noção, ou tomar uma consciência que até aí não tinha tomado. Acha que as notícias então afetam a compreensão que nós temos dos acontecimentos? Sim, sim, sim. E a memória que fazemos dos acontecimentos, por exemplo? A memória penso que vem mais tarde. A nossa compreensão de momento é um pouco levada a, e depois então dá-nos tempo para analisar e ficar com as memórias boas ou menos boas e perder pelo caminho o que era supérfluo. Por isso acho que as notícias trazem-nos memórias e que ao mesmo tempo o cérebro é interessante para deixar ficar aquilo que não interessava na altura. Então as notícias são importantes? São importantes. O jornalismo é importante? Acha que cumpre o seu papel social, nomeadamente o jornalismo português? O jornalismo tem um papel muito importante. Acho que na gênese está lá a ideia, o jornalismo procura cumprir esse papel. Já houve uma altura mais racional. Eu lembro-me nessa altura haver quase um contraditório. O que vinha para a televisão tinha tido um contraditório, é verdade, não é verdade, o que é, o que não é. E quando vinha para a televisão já havia muita segurança no que se dizia. E hoje em dia, talvez pela maneira como a sociedade está a viver um momento, o jornalismo acompanha o momento muitas vezes sem o contraditório. E aí obriga-nos a uma maior análise crítica. Mas eu acho que o papel do jornalismo continua lá. Confia nos jornalistas e no jornalismo em Portugal? Tenho que confiar e, quando tenho dúvidas, procuro. Disse-me há pouco que consumia muitas notícias pelas redes sociais, tendo embora o cuidado sempre de verificar, muitas vezes nos próprios meios jornalísticos, se as notícias são verdadeiras ou falsas, ou se há ali alguma distorção. Mas lembra-se de ter consumido notícias que tenham sido partilhadas ou por amigos, ou por pessoas conhecidas, ou mesmo por pessoas e entidades que desconhecia nas redes sociais? Sim, mais no Facebook. Que redes sociais é que usa? Facebook, Instagram, mais essas. Mais essas. E quando recebeu notícias, por exemplo, de pessoas ou entidades que desconhecia, teve sempre cuidado de confrontar? Se a notícia era algo que me levava a querer saber, sim. Talvez também pelas pessoas que me fazem chegar. Se for alguém que eu valido, se calhar nem procuro, não é? Porque sei que essa procura já aconteceu antes. Se for partilha de partilha, se me cativar o interesse, aí vou tentar perceber se é verdade ou não. Mas também há aquelas que é cotidianas e deixo passar. Tenho uma filha de 13 anos, que me disse. Acha que há diferenças, apreciando o comportamento da sua filha, entre a forma como a sua geração, que de alguma maneira também é a minha, uma vez que eu tenho 58 anos, acha que há alguma diferença entre a maneira como nós nos informamos e como as gerações mais novas, nomeadamente a geração da sua filha, se informa? Sim, sim. Nós, se calhar na minha época e ainda hoje, há necessidade da procura para saber o contraditório, para ter certeza, porque crescemos com estas variantes. Penso que a minha filha, embora seja esse o nosso trabalho, acredita muito no que ouve, não é? E talvez pelo viver o momento. O momento é o real, é o que está a acontecer e muitas vezes o que nós lhe dizemos é o que está a acontecer não quer dizer que seja aquilo que nós estamos a ver, não é? Ou seja, o que estamos a ver pode ter outras variantes. Mas sim, ela tem uma noção diferente e nós tentamos que ela perceba sempre que para uma versão, para uma história pode haver mais que uma versão.
e que é sempre importante fazer essa análise. No seu caso concreto, a relação de confiança, vá lá, com os meios jornalísticos, que disse que tinha, porque tem que confiar neles, temos que confiar nos jornalistas e no jornalismo, mas essa relação de confiança manteve-se, aumentou ou diminuiu ao longo do tempo da sua vida? Diminuiu um pouco nos últimos tempos. Porquê? Talvez por o momento, vivermos muito o momento, vivermos muito o sensacionalismo, vivermos um pouco daquilo que está a acontecer. Lembro-me de há pouco tempo estar a ver uma entrevista, um comentador, e esse comentador ser interrompido para dar um jogador que estava a chegar. E realmente foi estranho, até porque o próprio comentador também se sentiu desconfortável. O momento é muito mais importante do que a notícia, do que aquilo que se está a passar, que releva, que interessa, que é de interesse cultural, que é de interesse político. E vivemos muito na base da imagem, na base do momento, no que é agora. Não interessa o futuro, não interessa o passado, o que é agora. E o agora passa rápido. Usa, e a propósito daquilo que disse, portanto, usa vários meios para se manter informada, nomeadamente, pelo que eu entendo, o que lhe chega pelas redes sociais, podendo ou não consultar os meios jornalísticos, mas sobretudo a televisão. Que razões é que dá para usar, sobretudo, estes dois meios? Talvez facilidade, talvez a parte prática, chegar a casa, ligar a televisão para ter alguma companhia até chegar à família. Muitas vezes chego eu com a minha filha, outras vezes o meu marido traz a minha filha, e ligar para estar ali uma companhia e vou ouvindo aquele som de fundo, vai-me dando uma notícia ou outra. Em regra ponho nas notícias, já houve uma altura em que punha na música, mas talvez porque o crescimento também vem connosco, não é? E o chegar e pôr num canal de música, ou agora chegar e pôr num canal de notícia, é a minha maneira de, durante o dia, saber o que se passa. E acho que é pela parte prática. Está ali, está disponível, à distância de um clique. Ou de uma... Exatamente. De andar ali no scroll para cima, para baixo. Para ver. Como vê então a evolução do jornalismo em Portugal, desde a sua infância e juventude até os dias de hoje? Penso que o jornalismo tem uma maior capacidade de acompanhar, embora também tenha uma maior exigência, porque o acompanhar é ao minuto e tem que estar preparado, e isso nem sempre é fácil. Mas também, ao mesmo tempo, penso que, se não for bem trabalhado, poderá levar à descredibilidade da notícia, e isso assusta-me um pouco, porque percebo que o momento passa muito rápido e o que se diz de manhã à tarde pode ser outra notícia completamente diferente, e realmente talvez não há necessidade de acompanhar tanto, porque tudo muda muito rapidamente, mas também me assusta as fake news e que estejam disponíveis assim na televisão. Talvez o meio que nós ainda agora estávamos a falar. Porquê? Porque as crianças não conseguem perceber que é uma fake... Crianças, estamos a falar 13, 14 anos, não conseguem perceber ainda o que é o fake news. E o que me dava algum conforto antigamente é que, quando chegava a nós, chegava um guião trabalhado. Ok, a parte crítica não estaria lá, a parte sentimental não estaria lá, mas havia alguma fidedignidade, a que hoje em dia tem que se ter muita atenção, e é isso que me assusta. Acho que cumpre o papel, acho que evoluiu bastante bem, está a acompanhar, senão vai ficar para trás, mas também se tem que acompanhar com muito cuidado. A expressão crise no jornalismo, o que é que lhe sugere? Este mesmo meio termo, acompanhar o jornalismo, há duas vertentes. Os jornais que ficam para trás porque não acompanham a evolução. Ainda há pouco tempo ouvia-se realmente que há jornais a entrar em falência, e ou se acompanha as redes sociais ou realmente o passado fica para passado. E também a questão da credibilidade das notícias, e isso é o que mais me assusta. Acha que tem diminuído a credibilidade? Acho que já houve mais acreditação naquilo que nos era dito. Eu falo por mim, já houve alturas em que eu não precisava de procurar e acreditava, e validava. E agora muitas vezes deixa-me confirmar. Vai à procura de outras fontes alternativas.
Última pergunta. O jornalismo, então, cumpre o seu papel na sociedade? É importante, mas será que cumpre o seu papel na sociedade, em especial em Portugal? Qual é a sua avaliação? Cumpre o papel, mas há lugar para melhorar. Cumpre o seu papel, faz chegar as notícias de uma maneira melhor ou pior, mas faz chegar as notícias, cumpre o seu papel. Se calhar ter uma maior preocupação, mas também a preocupação tem que ser do leitor, do ouvinte, em perceber e também fazer a sua análise crítica, porque isso sempre aconteceu, não é? Também não podemos pôr a culpa no jornalismo, porque nós temos que ter essa análise crítica. Mas há que ter um grande cuidado, porque o viver um momento pode não ser um bom ajudante para o jornalismo deste dia, do momento. Muito obrigado. Resta-me agradecer-lhe a Pedro. oportunidade para ter sido entrevistada. E a sua entrevista será então disponibilizada no canal do projeto no YouTube e depois será analisada por nós, os membros da equipa do projeto MEM News, ou por outros investigadores, uma vez que a entrevista ficará disponível. Muitíssimo obrigado. Foi uma honra e um prazer recebê-la aqui na Universidade Fernando Pessoa. Obrigada e boa tarde. Boa tarde.